Olá pessoal, professor Ivan aqui, venho trazer para vocês aí um vídeo sobre a área de quadriláteros, tá? Primeiramente vamos ver a área do retângulo e do quadrado, que são basicamente a mesma forma de calcular. Então, como é que funciona a área do retângulo e do quadrado, tá? A gente já estudou isso, vocês já estudaram isso aí, provavelmente lá no sexto ano ou até antes ainda. Mas a área do retângulo é basicamente um lado vezes o outro, ou a gente fala às vezes base vezes altura, comprimento vezes largura, tá? É, não importa o jeito que você usa, as letras que você use, tá? Aqui eu chamei de A e B, né? A seria a largura, B seria o comprimento, a área vai ser fazer A vezes B, tá? Simplesmente multiplicar os dois lados. O quadrado é a mesma coisa, multiplicar dois lados, tá? A diferença é que o quadrado eu tenho lados iguais, então eu utilizando aqui o lado medindo A, eu vou ter A vezes A, que é também A ao quadrado, tá? Só é uma forma diferente de escrever, mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Aqui a gente pode estar utilizando uma forma aí de resolver. Tem várias atividades aí que você pode estar resolvendo utilizando simplesmente essas formulazinhas aqui, tá? Aqui temos um exemplo de uma questão que caiu na OAB-MEP de 2015. A figura abaixo é formada por dois quadrados, de lados 6 centímetros e dois triângulos. Se M é o ponto médio de AB, AB é essa distância daqui até aqui, então M é o ponto médio, ou seja, está exatamente na metade, qual é a área total da figura? Então, observem o seguinte, como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente pode estar colocando as medidas que a gente conhece aqui, tá? Então a gente sabe que do A até o B, né, tá colocado aqui, ó. Na verdade, a gente tem a medida do lado do quadrado, que é 6 centímetros, né? Mas como o M é ponto médio, ou seja, está na metade, então do A até o B também vai ser 6 centímetros, tá? Essa distância aqui, 6 centímetros, essa aqui é 6 centímetros. Né? Então a gente anotou aqui, ó, 6, 6, aqui também é 6, porque é o lado desse quadrado aqui. Aqui vai ser 3, tá? Porque como é ponto médio, então significa que está na metade, ou seja, esse pedacinho é 3, esse pedacinho é 3. Tá? E aí a gente pode estar calculando, por exemplo, dessa forma aqui. A área do quadrado, ou melhor, a área do retângulo, que é esse pedacinho aqui, ó. Se vocês observarem, esse triângulo verde, ele é a metade de um retângulo. Vamos pegar esse aqui que tem o pontilhadinho, ó. Se vocês observarem aqui, esse pontilhadinho aqui, ó, ele está fechando um retângulo, certo? Com essa aqui. O triângulo, ele é exatamente a metade desse retângulo todo aqui. Mas eu tenho dois triângulos, né, dois verdes. Então, se eu pegar essa metade aqui e encaixar aqui, por exemplo, eu formo um retângulo completo. E aí eu vou calcular a área desse retângulo, olha só. 6 vezes 3, né, que é os lados. Aqui mede 6, aqui mede 3. 6 vezes 3, 18. Então, a área dos dois triângulos junto é 18 centímetros quadrados. E aí nós temos a área do quadrado, tá? A área do quadrado é o quê? Lado vezes lado. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Mas são dois quadrados. Então, 2 vezes 36, mais o 18 dos dois triângulos, dá um total de 90, tá? 90 centímetros quadrados. Então, sempre que você tem figuras parecidas com essa, assim, que é uma montagem de várias outras figuras, é assim que a gente calcula. A gente vai dividir essa figura em várias partes, né? Partes que você conheça, que você saiba calcular, quadrados, retângulos, triângulos e por aí vai. Outro quadrilátero bastante conhecido é o paralelogramo. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Observem aqui que a gente faz usa uma estratégia aqui
para transformar esse paralelogramo em um retângulo. O que a gente fez aqui? A gente pegou essa ponta aqui e encaixou do outro lado. Vejo que quando eu faço isso, forma exatamente um retângulo. Tá? Onde nós temos o B aqui, que seria a nossa base, ou o nosso comprimento, e o H, que seria a nossa altura, ou nossa largura. Tá? Já que isso aqui é um retângulo, a gente calcula da mesma forma que a gente calculou o outro aqui em cima. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, né? B vezes H. Então, a fórmula do cálculo da área do paralelogramo é exatamente a mesma do retângulo, tá? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Você vai usar aqui a largura, tá? Que é esse risco aqui no caso aqui na vertical, né? Tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, tá? Não pode utilizar essa linha inclinada aqui, tá? Aí vai dar errado. Tem que ser retinho aqui na altura. Aqui uma aplicação dessa fórmula, tá? Então nós temos aqui um bairro e nós temos nesse terreno aqui, que é um paralelogramo, vai ser uma praça onde vai ser plantado grama. Uma grama que custa R$ 1,80 por metro quadrado. Então eu quero saber quantos reais vai custar aí para plantar toda a grama dessa praça. Então se custa R$ 1,80 por metro quadrado, eu preciso saber quantos metros quadrados tem essa praça. Como aqui nós temos 100 e aqui nós temos 40 metros, basta multiplicar 100 por 40, que nós teremos 4.000 metros quadrados. Sabendo que cada metro quadrado custa R$ 1,80, a gente vai multiplicar 4.000 por R$ 1,80, tendo aí um valor de R$ 7.200, tá? Outra figura que é também um quadrilátero é o losango. Temos aqui um losango, tá? A gente chama essa distância maior de D maiúsculo, que é a diagonal maior, que seria essa diagonal aqui do meio, e a outra diagonal, que é a menor, de D minúsculo, tá? Observem que, se a gente completar a figura aqui com retângulo, tá? O que vai acontecer? Nós vamos formar um retângulo, então, como é que calcula a área do retângulo? Um lado vezes o outro lado, né? Só que como a gente completou, observem que esse triângulo novo que eu inseri aqui, azulzinho, ele é exatamente do mesmo tamanho desse outro aqui dentro, desse amarelinho. Eu inseri 4 novos e eu tinha 4 que eram os originais. Então, na verdade, se eu calcular a área deste retângulo, o que está acontecendo? A área do retângulo todo, ela é o dobro da área original que eu tinha, né? Porque eu tinha 4 e eu coloquei mais 4 para completar o retângulo. Então, como eu quero a área original, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do retângulo, que é um lado vezes o outro, aqui D vezes D, e vou dividir por 2, já que eu quero só a metade disso, né? Então aqui temos a fórmula do cálculo do losango, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Temos aqui uma aplicação também, né? Nós temos aqui uma moldura, onde temos vários losangos aqui dentro. Ela tem uma distância total aqui de 240 centímetros por 150 centímetros. Eu quero saber qual é a área de cada losango desse pequenininho aqui dentro. Tá? Como é que eu vou resolver isso aqui? Observem que na vertical aqui, ó, nós temos quantos losangos? Nós temos 3 losangos, né? Se eu pegar aqui, nós temos 1, 2, 3. Então, o que eu fiz? Eu dividi 150 por 3 para saber que cada losango tem 50 centímetros, que é a diagonal maior, tá? Observe que ele está meio que de pezinho, então a diagonal maior está na vertical. Então, a diagonal maior é 50 centímetros. Da mesma forma, se eu pegar aqui embaixo, para calcular a diagonal menor, a distância toda é 240 e observem que eu tenho 8 losangos aqui. Então, 240 dividido por 8, 30 centímetros. Então, a diagonal de cada losango é 30 centímetros.
Aí eu utilizo a fórmula. Diagonal maior que 50 vezes a diagonal menor, que é 30, dividido por 2. 50 vezes 30 é 1.500, dividido por 2, 750. Então, cada placa desse espelho aí tem 750 centímetros quadrados. Nós temos outra figura aqui, que é o trapézio. Tá? Nós vamos fazer, para encontrar a fórmula da área do trapézio, a gente vai fazer algo parecido que a gente fez antes. A gente vai tentar chegar na figura que a gente já conhece. Então, o que foi feito aqui? Ó? Considere um trapézio inicial, onde nós temos a base maior, que é esse lado maior aqui, B maiúsculo, a base menor, B minúsculo, e uma altura H. O que eu fiz? Eu vou pegar um outro trapézio, que é exatamente igual, e vou colocar ele na posição invertida aqui, e vou encaixar ele com esse outro aqui, ó. Vai formar essa figura aqui. Essa figura aqui é um paralelogramo, que a gente já viu lá em cima, a gente já sabe calcular a área. Quais são as medidas desse paralelogramo? Essa medida toda aqui de baixo é B maiúsculo mais B minúsculo, porque é a junção dos dois. Ó. Esse aqui é B grandão, esse aqui é B pequeno, então é a junção deles. E a altura continua a mesma, não mudou. Como é que calcula a área do paralelogramo? É um lado vezes o outro, né? A base vezes a altura. Então é B mais B vezes a altura. Só que eu tenho duas figuras aqui. Eu coloquei duas figuras iguais, então eu quero a área de uma só. Por isso, divido por 2, tá? Para pegar a metade dessa área toda aqui. Então, base vezes a altura dividido por 2. Né? Só temos que tomar cuidado que a nossa base aqui ela é composta de dois valores. Né? A base maior mais a base menor. Somo esses dois valores, multiplico pela altura, divido por 2. Vamos a um exemplo. Temos aqui um terreno no formato de um trapézio. Trapézio retângulo. Por que é trapézio retângulo? Porque tem dois ângulos de 90 graus, tá? E ele vai fazer uma cerca aqui no meio, bem na metade aqui, para dividir o terreno em duas partes com a mesma área. Tá? Então esse lado aqui tem a mesma área desse lado aqui. Ele quer saber quais são as medidas das dimensões da região retangular, ou seja, ele quer saber quanto que mede esse pedaço retangular aqui. A gente já sabe que aqui tem 12, né? Mas a gente não sabe quanto que tem nesse lado aqui, ó. Então é isso que a gente vai calcular. Primeira coisa, a gente vai calcular a área total do terreno. Então vou usar a fórmula. Base maior que é 20, está aqui embaixo, mais a base menor 16, está lá em cima, vezes a altura que é o 12, dividido por 2. 20 mais 16, 36. 36 vezes 12, 432, dividido por 2, 216. Então, a área total do terreno é 216. Então, nós sabemos que cada pedaço desse vai ter a mesma área. Então, eu vou dividir por 2 para saber quanto que é cada pedaço desse. 216 dividido por 2, 108. Ou seja, esse pedaço tem 108 metros quadrados e esse pedaço tem 108 metros quadrados. Agora, o que acontece? Eu tenho que calcular as medidas aqui. Vou fazer aqui do lado para vocês. Eu vou desenhar esse retângulo aqui, ó, aqui do ladinho, tá? Então, nós temos aqui, não vai ficar muito reto, mas tudo bem. Eu sei que a área dele é 108. Eu sei que aqui tem 12 metros, tá? E eu não sei quanto tem aqui, ó, esse lado aqui, que é exatamente o que o problema está pedindo. Ele quer as medidas do retângulo. Então, desse lado tem 12, consequentemente, desse lado tem 12. Eu preciso descobrir quanto tem aqui, que é o mesmo valor. Eu sei que 12 vezes esse valor aqui tem que dar 108, porque eu já sei que a área é 108, né? E lembrando da área do retângulo, como é que é? É eu fazer um lado, né? Um lado vezes o outro lado, isso me dá a área. Ou seja, 12 vezes esse valor aqui que eu não conheço, tem que dar quanto? Tem que dar 108. 12 vezes quanto dá 108?
Só fazer a operação contrária, né? 108 dividido por 12, que é exatamente o que foi feito aqui, ó, que dá 9, tá? Ou seja, esse pedacinho aqui tem 9 metros. Né? Portanto, a região retangular, né, vai ter 12, que é essa altura aqui, e vai ter 9 nesse lado aqui, certo? Com isso a gente insere a área de quadriláteros, tá? Fica aí algumas atividades para vocês estarem resolvendo. Calcular a área dessas figuras. Aqui também, calcular a área dos quadradinhos. Aqui tem uma outra um pouquinho mais elaborada, com mais figuras, tá? Então a Bianca ela fez um molde de uma figura em 3 dimensões, tá? Essa figura aqui. E ela planificou, ou seja, ela desenhou no plano, aí depois ela recorta e monta a figura, tá? Então ela quer saber aqui qual é a área total da superfície dessa figura, ou seja, a área de todas essas figuras aqui, tá? Esses pedacinhos aqui, ó, vocês podem desconsiderar, tá? Porque isso aqui é vamos dizer assim, a aba que ela vai usar para colar, para montar a figura, tá? Então isso aqui não faz parte do que vai estar aparecendo, da parte de fora da figura, tá? Então você vai fazer o quê? Pegar cada figura dessa, calcula separado a área de cada uma, tá? Aqui nós temos um retângulo, aqui temos um paralelogramo, um retângulo, outro paralelogramo, e aqui 2 quadrados, tá? Calcula a área de cada um e soma tudo lá no final. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Até a próxima.